Pessoal, aqui é Daniel Moider e hoje eu quero mostrar para vocês as novas funções de máscara que a gente tem dentro do Adobe Premiere e também a capacidade que a gente pode de fazer um tracking dessas máscaras tanto no Premiere quanto também no After Effects. Então vamos começar. Aqui eu tenho uma cena e digamos que eu queira colocar um borrão na cara dessa senhora aqui, e no momento que ela vem para frente, né, eu gostaria que esse borrão continuasse seguindo ela. Então, se eu vir aqui na aba de efeitos do Premiere e pegar o efeito do Gaussian Blur, eu posso arrastar aqui em cima do vídeo e o efeito já está aqui em cima. Então eu posso clicar e aqui em cima vir na aba do Effect Control e aqui eu tenho o meu Gaussian Blur. Se eu pegar o item Blurriness e começar a aumentar, você vai perceber que ele começa a colocar o efeito de blur na cena inteira. Porém, a partir da versão CC 2014, se eu não me engano, a gente tem essas opções que a gente pode criar até 3 modos de máscara. Então a gente tem o Create Ellipse Mask, onde ele cria uma elipse para nós. A gente pode deformar essa elipse. Se a gente clicar bem no meio, a gente pode reposicionar toda a elipse. Tem uns cantinhos aqui onde a gente pode expandir ou contrair a máscara. E essa última bolinha do lado seria o Mask Feather, onde a gente pode desfocar as bordas da máscara. Então eu posso colocar ali por cima, né, e já começa a desfocar. A gente não tem limite de criar máscaras. Eu posso selecionar, por exemplo, a máscara retangular e criar um retângulo também em cima da mesma cena, né? Eu também tenho a possibilidade de desenhar uma máscara manual. Então, se eu quisesse fazer uma região em volta desse cara aqui da frente, poderia fechar a máscara e manipular todos os pontos, também ter Mask Feather, né? E assim por diante. Isso não é limitado ao efeito do Gaussian Blur, isso praticamente tem todos os efeitos. E além de você poder colocar máscaras nos efeitos, cada máscara dentro dela vai ter esses botõezinhos aqui, que são os trackings. Então você pode traquear um frame para trás, ou mandar traquear para trás, para frente, ou um frame para frente. Nessa chave você pode apertar e pedir para ele fazer o tracking só da posição, posição e rotação, ou posição, escala e rotação. Eu vou deixar nessa padrão. Então, agora que eu mostrei esses itens de criar máscara, deixa eu deletar essas máscaras e continuar só com essa minha primeira aqui. Então, no caso, como eu falei, eu queria borrar a face dela, então eu vou diminuir um pouco. Deixa eu só diminuir aqui um pouco desse desfoque. E vou posicionar essa máscara perto aqui dela. Deixa eu dar um zoom um pouco maior. E aqui a gente tem o efeito. Agora eu posso aumentar um pouco do feather. E agora posicionado ali, se eu vim aqui na máscara, deixa eu abrir a máscara 1, eu posso mandar começar a fazer o tracking para frente. Isso vai fazer com que ele comece a fazer o tracking dessa cena. Embora não tenha achado muito preciso o tracking dele, ele acaba automatizando muitas coisas. A gente já pode perceber aqui que ele começa a escrever todos os keyframes. Só que quando ele se perde, você pode selecionar os keyframes, deletar aqueles que ele não está na posição certa, e você pode ajustar manualmente e ele cria automático daí o frame. Ou seja, eu posso vir com o filme para frente e ir animando manualmente e ele já cria o keyframe. Por exemplo, eu vou vir aqui no último frame, movo a minha máscara aqui para frente da cara dela, posso aumentar um pouco mais o tamanho e ele já gerou o meu keyframe. Se eu começar a olhar a animação, posso começar a acertar novamente aqui e a gente acaba criando essa animação em cima ali do objeto. A gente também pode fazer um tracking para trás, então deixa eu vir aqui no último frame, eu vou usar essa setinha para ele grudar no último frame que eu fiz. E se eu apertar no Track Select Mask Backward, ele vai começar a fazer o tracking para trás em vez de ir para frente. Então aqui seria o modo de fazer tracking dentro do Premiere. Agora, dentro do After Effects, a gente pode fazer praticamente a mesma coisa, embora eu tenha achado que a precisão e as opções sejam melhores aqui dentro do After. Então, por exemplo, digamos que eu queira trocar a cor dessa bacia aqui. Eu vou criar um novo Adjustment Layer, e dentro desse Adjustment Layer eu vou aplicar um efeito de correção de cor chamado Hull Saturation.
Com esse Hull Saturation eu posso trocar a cor da cena inteira. Mas para me limitar a área aqui, eu quero desenhar uma máscara. Então eu vou pegar o Pen Tool, chegar um pouco mais próximo aqui e desenhar uma máscara em volta dessa bacia. Depois que eu fiz a máscara em volta dela, a gente pode ver que conforme a cena vai para frente, a máscara acaba saindo do lugar. Só que daí, se eu selecionar a máscara, então vou abrir aqui o Adjustment Layer, vou vir em Masks e selecionar o Mask 1, eu posso chamar a aba de Tracking vindo em um Window Tracker. E quando eu tenho uma máscara selecionada, ele já habilita aqui para nós o método de tracking. Então, a gente pode ver aqui que no método a gente tem mais opções do que lá no Premiere, mas eu vou usar a mesma função aqui. Então, era Position, Scale e Rotation. Como a gente tem uma leve distorção, então eu vou experimentar esse com Skew, só para ver o que acontece. E daí, se a gente der um play, a gente pode ver que ele começa a fazer o tracking da cena. Mas chega um ponto que a cena começa a se afastar, a gente pode ver que ele já perde ali, e daí já começaria a ter que fazer algum ajuste manual. A partir desse momento, se eu abrir aqui a máscara 1, a gente consegue ver que ele escreve keyframe para todas as partes. Só que uma coisa que eu achei interessante é aquele outro modo chamado Face Tracking. Digamos que eu quisesse trocar a cor do rosto aqui desse cara. Então eu também vou selecionar esse layer e vou criar uma máscara em volta do rosto dele. Agora que eu fechei a máscara, o rosto agora está esverdeado também de acordo com o Hull Saturation. Só que aí eu posso selecionar o meu Mask 2 e se eu vir aqui no método, eu posso botar aqui Face Tracking. Se eu colocar o Face Tracking e daí dar um play, a gente vê que a máscara gruda bem melhor do que aquele outro modo, porque ele reconhece as bordas aqui do rosto e funciona muito bem. Isso aqui eu gostei bastante. Embora ele dá umas perdidas de vez em quando, funcionou muito melhor do que se eu fosse fazer manualmente. A gente pode ver que a gente pode criar bastante coisa usando essas máscaras com tracking.